Boa noite para você de casa. Segundo caso de varíola dos macacos é confirmado em Patos de Minas. Atos com bloqueios e interdição de rodovias perdem força. Em Minas, pelo segundo dia consecutivo, não há manifestações em estradas. Homem é preso por importunação sexual em ônibus. Após demolição de casa abandonada, terreno deve ser leiloado pelo município. Um ano após o acidente que matou a cantora Marília Mendonça, a Polícia Civil não descarta falha humana. Mesmo com situação controlada, pesquisa de monitoramento sobre novas variantes e subvariantes de Covid-19 são constantes. Mutirão de renegociação de dívidas vai até 30 de novembro. Tempo frio continua no final de semana na região. Sindicomércio de Patos de Minas lança projeto natalino. Ministério Público do Trabalho doa insumos e ambulância para a Santa Casa. Isso e muito mais agora no NTV News. A gente começa essa edição falando do homem que foi preso por importunação sexual ocorrido no interior de um ônibus em Patos de Minas. Pois é, situação bastante delicada que aconteceu com essa mulher de 38 anos. Ela contou para os policiais que esse homem embarcou na cidade de Patrocínio. É um ônibus intermunicipal que faz a rota e vai até Montes Claros. Fez uma parada aqui em Patos de Minas, oportunidade em que esse homem foi preso. Ela contou para os militares que estava nesse ônibus, colocou a poltrona inclinada para que pudesse ir dormindo, descansando, e que em determinado momento o homem colocou as mãos entre os dois assentos e colocou a mão por debaixo da camisa dela. Assustada, ela gritou por socorro. O motorista desse ônibus, ele interviu, ligou para a polícia que ficou aguardando aqui no terminal rodoviário. Quando o ônibus estacionou, a polícia já fez a prisão dele. Entrou no veículo e ele fingiu que estava dormindo. Os policiais chamaram, conversaram com ele, explicaram toda a situação e, em primeiro momento, ele disse que não se lembrava de nada, porque tinha feito uso de bebida alcoólica. Apesar do interesse dessa vítima de 38 anos em representar contra o suspeito, ela não pôde fazer isso porque estava com medo de perder o ônibus e perder a viagem. Todo esse fato, então, foi registrado em boletim de ocorrência. Esse homem, ele foi preso por importunação sexual e levado até a delegacia de Patos de Minas e agora deve responder por esse crime, mesmo sem a representação da mulher. O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra 4 pessoas acusadas de usarem um drone para jogar resíduos agrotóxicos em pessoas que participavam de um evento político em apoio ao então candidato Lula no dia 15 de agosto em Uberlândia. Segundo o MP, a substância que atingiu 28 pessoas possuía cheiro forte e fétido e provocou coceira, vômito e náuseas. As 4 pessoas foram denunciadas por expor a vida ou a saúde de terceiros a perigo direto e iminente, associação criminosa, corrupção de menores e levantar drone em área não permitida na legislação. O Ministério Público pediu à Justiça que os denunciados apresentem resposta à acusação e que seja aplicado um valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais causados pela infração. O trânsito está normal nas rodovias federais e a atuação da Polícia Rodoviária Federal em Minas pelo segundo dia consecutivo. Nos demais estados do país, as rodovias federais estão livres de bloqueios. De acordo com a PRF, até o final da tarde de hoje, somente 11 interdições mantinham o fluxo parcialmente impedido por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições. Segundo a corporação, 966 manifestações foram desfeitas. E a polícia busca informações que possam ajudar a elucidar o furto de 300 cabeças de gado em uma propriedade rural em João Pinheiro. Olha, esse fazendeiro contou para a polícia que essas cabeças de gado sumiram de maneira misteriosa. Ele não sabe nem como elas foram furtadas. De acordo com informações, ele procurou a polícia para fazer um boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil deve investigar o caso. Na primeira fazenda foram furtadas 286 cabeças de gado Nelore. Nessa segunda fazenda, que faz divisa com a primeira, sumiram 57 cabeças de gado, totalizando 343 cabeças de gado. Um prejuízo enorme. E agora ele ainda está contando tudo isso, né? Como que vai fazer para restituir todo esse prejuízo e também, se há mais animais furtados. O caso foi registrado, como eu mesmo disse, em um boletim de ocorrências
quem tiver alguma informação, né, que possa ajudar a polícia nas investigações, pode ligar no 181, que é o Disque Denúncia Unificado. A pessoa não precisa revelar a identidade, ou ligar para a polícia no 190. A polícia vai até o local, vai checar o que aconteceu. O fato é que é muito estranho o que aconteceu. São muitas, centenas de cabeças de gado furtadas dessa fazenda que fica em João Pinheiro, no noroeste do estado. A seguir aqui no News, um ano após o acidente que matou a cantora Marília Mendonça, a Polícia Civil não descarta falha humana. E após demolição de casa abandonada, terreno deve ser leiloado. Um imóvel abandonado no bairro Jardim Aquários e que estaria sendo utilizado como ponto para o uso de drogas foi demolido e o terreno deverá ser leiloado. Essa casa ficava localizada aqui na rua Zulmira Vieira de Araújo, no bairro Jardim Aquários, em Patos de Minas. Em 1989, ela foi doada pelo município a um centro espírita, uma casa de umbanda. E aí, funcionava aqui, era uma residência, inclusive. Só que aí, nos últimos anos, esse pessoal umbandista saiu daqui, abandonou o local e aí esse ponto começou a ser apropriado por usuários de drogas. Inclusive existiam várias denúncias de uso de drogas, venda, tráfico de drogas aqui nesse local. Foi aonde em junho deste ano o Ministério Público ofereceu denúncia e o município acabou vindo até o local e demolindo toda a estrutura. A ação contou com o apoio de policiais militares, agentes de trânsito e fiscais de postura do município de Patos de Minas, que vieram até o local e retiraram todo esse entulho. A nossa reportagem conversou com pessoas aqui do lado, tem uma casa ao lado aqui, tá vendo que faz divisa aqui com esse lote, inclusive outras residências também aqui da rua, e de acordo com os moradores, essa foi uma excelente ação da prefeitura, já que não aguentavam mais as questões que aconteciam aqui, como o uso de drogas, o tráfico de drogas, e tudo isso, de acordo com eles, foi solucionado com a demolição desse imóvel. Agora o lote segue aqui desapropriado, dessa maneira, aberto, e de acordo com informações do próprio município, deve ser leiloado. O acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas próximo a Caratinga, no Vale do Rio Doce, completa amanhã um ano. Hoje a Polícia Civil deu detalhes sobre a investigação que ainda não foi concluída. Na coletiva, a Polícia Civil informou que ouviu outros pilotos que pousaram no aeródromo de Caratinga no dia da tragédia para detalhar as condições de tráfego aéreo em 5 de novembro do ano passado. Segundo o delegado regional de Caratinga, a pista não opera por instrumentos, mas o clima não prejudicava a visibilidade no momento da queda da aeronave. Após a oitiva de testemunhas, foi relatado à Polícia Civil que o piloto optou por uma rota diferente para realizar o pouso no aeródromo de Caratinga. Consequentemente, atingiu uma torre de transmissão de energia. Além da artista que ganhou fama nacional com hits como Infiel e Todo Mundo Vai Sofrer, também morreram no acidente um produtor e um assessor de Marília, o piloto e o copiloto. Ainda de acordo com as investigações, é possível que a causa principal seja falha humana, mas falta ainda o laudo dos motores da aeronave por parte do CENIPA para descartar a hipótese de falha mecânica. A gente sabe, mediante depoimentos colhidos nos autos, que o piloto ele não fez a manobra padrão que se esperava no momento do pouso. Então, é um fator que pode ter contribuído para o acidente? Pode ser, mas a gente só vai conseguir afirmar isso quando a gente descartar o último fator, que é o fator máquina. A morte da cantora comoveu o país. Dar conforto aos fãs e também aos familiares de Marília Mendonça é justamente uma das maiores preocupações dos envolvidos na investigação. A gente entende a ansiedade, principalmente dos fãs, de uma resposta, mas os órgãos precisam ter responsabilidade nessa conclusão, por conta da gente sabe que futuramente isso vai ter algumas repercussões cíveis. Então a gente precisa trazer uma investigação muito bem feita para a gente poder trazer a conclusão que se espera. Em instantes, tempo frio continua no final de semana na região. Você vai ver que o mutirão de renegociação de dívidas vai até 30 de novembro. E mesmo com situação controlada, pesquisas de monitoramento sobre novas variantes e subvariantes de Covid-19 são constantes.
Mesmo sem pandemia, vigilância total com relação às novas formas e casos de Covid-19. De acordo com o pesquisador da Fiocruz, a situação no país continua controlada, mas não dá para saber se outra onda poderá nos afetar. Mesmo em uma situação sob controle, o monitoramento não apenas de casos, mas de novas variantes e subvariantes de Covid-19 é preocupação constante. A melhor forma que a gente faz para prever essa nova próxima onda, a gente faz um monitoramento genômico, né? Então, a Fiocruz ela tem uma rede de vigilância genômica, então todos os estados do país a gente tem um sequenciamento ativo, semanal ou quinzenal, que a gente sequencia amostras aleatórias da população para ver se tem alguma variante que aparece e que está se expandindo. E aí a gente faz a vigilância em cima disso. Então a gente já observou algumas novas variantes surgindo, como uma recombinante chamada de XAG, que apareceu no Rio Grande do Sul, se espalhou por Santa Catarina, Paraná e no estado de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte a gente identificou algumas, mas a gente viu que ela não se expandia exponencialmente. A gente faz essa vigilância e quando tiver a emergência de alguma variante, vai todo mundo ficar sabendo. O pesquisador da Fiocruz afirma que não é possível prever se ou quando poderá ter uma nova onda de Covid-19. O que dá para afirmar com certeza é a importância da vacina para nos proteger do vírus. É difícil a gente prever se vai ter uma nova onda, até mesmo porque essas ondas são principalmente guiadas pela emergência de novas variantes, né? A gente teve aquele primeiro coronavírus que apareceu em 2020, aí a gente estava saindo do pico dele, e aí apareceu a variante gama, que é a P1, e aí ela aumentou muito o número de casos, e aí ela já emendou com uma onda de delta, né? Que aí quando uma estava diminuindo, a outra estava ocupando espaço. E aí, quando a gente já estava se estabilizando, veio uma onda gigantesca, né, um pico muito alto de Ômicron, que foi no fim de 2021 e janeiro de 2022 agora. As ondas principais, elas são orientadas pela emergência de novas variantes. E não dá para a gente prever quando que vai aparecer uma nova variante. O importante é que, com a população vacinada, a gente não tem muitos casos graves e hospitalizações e mortes, né? Então já é uma tranquilidade. Daí a importância da gente se vacinar, né? Porque se a gente tem aí ainda a presença do vírus entre a gente, se a gente tem o vírus aí presente e com ondas em outros países que provavelmente vão chegar aqui, nós vivemos num mundo globalizado, com essa presença do vírus, ainda que seja com onda ou sem onda, é necessário que a gente tenha esse nosso cartão de vacinação completinho, né? Para, como disse aí o especialista, não termos um agravamento para aqueles que adquirirem a doença, principalmente entre os mais idosos, que são os mais vulneráveis e que podem ter casos agravados que levam, consequentemente, à morte, como a gente tem acompanhado desde o início da pandemia. Entre as crianças também, a procura por vacinação é pequena, os pais têm deixado de buscar essa imunização contra a Covid-19 para as crianças. O Ministério da Saúde anunciou essa semana que chegou a mais de 1 milhão de vacinas para essa faixa etária mais jovem, né, para essas crianças, para essa menor faixa etária, para que eles também possam ser imunizados. Claro que isso, quem decide essa vacinação pela idade são justamente os pais. Mas aí, se a gente tem essa presença do vírus entre a gente, se a gente tem aí a necessidade de manter um cartão de vacinação atualizado contra um vírus que ainda está circulando, é importante que a gente esteja vacinado, né? Até porque todo mundo sabe que a vacina não evita que você pegue a doença, mas evita que você tenha um agravamento dessa doença, como a gente viu todo mundo, né, que não estava numa caverna, morando numa caverna durante esses 2 anos de pandemia, sabe muito bem que a Covid-19 leva a casos mais graves, que é a vacina que pode evitar que esses casos graves ocorram, né? E a gente tem tido aí um período mais tranquilo, né? Um período mais tranquilo com relação ao número de infectados pela Covid-19 que acabam precisando ir para o hospital. A gente tem tido uma tranquilidade nisso. E claro, a gente naturalmente vai ficando mais relaxado com o uso de máscara, né? Com a proteção individual aí de cada um, até porque passou toda aquela fase daquela explosão de medos, uma vez que com a chegada da vacina a gente teve uma diminuição nesse temor maior, né, que
se via com casos, mortes diárias e tudo mais. Então é preciso que a gente mantenha esse cartão de vacinação atualizado por uma forma de prevenção, porque as pessoas acabam se esquecendo um pouco quando a doença, qualquer doença, em qualquer época que teve doença assim, com pandemia, com epidemia, assim que passou aquele boom, assim que passou aquele período maior, e nós tivemos 2 anos aí realmente muito carregados, muito pesados, né? Em qualquer situação como essa, quando isso dá uma tranquilizada, a gente relaxa, é natural. Foi assim com a AIDS, por exemplo, tem sido até hoje. E com relação, e a AIDS é uma questão, uma outra situação. A Covid se pega no ar, entre pessoas que estão ali conversando, espirrando, no contato. Então, a prevenção ainda é o melhor caminho, como disse aí o especialista. A gente precisa se cuidar, e o cuidado vem nesse momento de relaxamento, principalmente com a vacina, com a aplicação dessa imunização contra a Covid-19, que, relembrando, o vírus continua circulando entre a gente. A campanha de renegociação de dívidas, que teve início na terça-feira, vai até o dia 30 de novembro. O mutirão para ajudar as famílias negativadas é uma iniciativa do Banco Central e de outras 160 entidades. Dívidas com cartão de crédito, contas atrasadas de luz, telefone e internet, entre carnês de lojas e prestação de carro e casa. Essas são as dívidas mais comuns dos brasileiros. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a cada 100 famílias do Brasil, 79 estão endividadas. É o maior volume desde 2010, quando teve início a série histórica monitorada pela CNC. Para minimizar a situação, uma ação conjunta entre o Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos, a Secretaria Nacional dos Consumidores e os PROCONs, junto a outras 160 instituições de todo o país, realizam um mutirão nacional para renegociação de dívidas. Somente os débitos bancários entrarão na negociação, que pode ser solicitada pela plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes disponíveis na página do mutirão. A primeira questão que o consumidor deve estar atento, primeiro, é fazer um planejamento. Se ele tem um credor, se ele tem vários credores. Outro ponto importante, dívidas que possuem garantias não estão incluídas nesse tipo de acordo. Então, se é um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo, moto, uma outra dívida também que imagino que há uma dificuldade maior para negociar, são dívidas que não estão em atraso, porque não permite isso, que é o crédito consignado. Então, quando a gente exclui essas operações que não são objeto desse mutirão, a gente vai ter cartão de crédito, empréstimo pessoal sem garantia, cheque especial. Então, mesmo que o consumidor tenha essas operações, é importante que ele avalie quanto que ele vai poder dispor para efetuar o pagamento dessa dívida, se ele tiver, por exemplo, uma dessas outras que a gente citou que não estão contempladas. Dados mais atualizados da Serasa apontam que hoje mais de 67 milhões de pessoas estão inadimplentes no país. O valor das dívidas é superior a 289 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, o endividamento alcançou 52,9% da renda familiar disponível no mês de agosto. No último mutirão, realizado em março, foram negociados 1.700.000 contratos em atraso. Mesmo assim, as instituições fazem um alerta para os superendividados. Quem estiver nessa situação não deve buscar o mutirão, e sim ajuda especializada. O perfil do consumidor superendividado é quando ele perdeu a capacidade de pagamento. Ele tem muitas dívidas e elas já não permitem que ele consiga garantir a sua sobrevivência e pagar as dívidas ao mesmo tempo. Então, precisa de um esforço maior, de um entendimento coletivo dos vários credores para conseguir realmente fazer esse planejamento. É muito comum hoje que a gente tenha consumidores que às vezes têm uma dívida no cartão, no cheque especial, e aí fez um empréstimo, e aí ele vai lá no banco e faz uma renegociação. Tem um planejamento, ele vai voltar à inadimplência. Isso consta até das estatísticas do Banco Central.
Até porque com a dificuldade financeira, econômica e uma crise estabelecida entre as famílias principalmente entre as famílias mais pobres, fazer essa divisão ou fazer essa renegociação dessa dívida nem sempre pode ser cumprida, porque a situação vai agravando e o cidadão que fez esse parcelamento ou refez esse parcelamento quer, né, cumprir certinho com o pagamento dessa dívida, mas nem sempre ele consegue conciliar esse valor com o orçamento mensal, que vai ficando estrangulado cada vez mais e que precisa ser revisto, né? Preciso, já que a gente tem aí um estabelecimento de um governo que vai entrar, e as medidas econômicas possam ser direcionadas também para essas pessoas mais pobres, né, que estão estranguladas com dívidas e precisam de um mutirão aí para poder pagar o que é devido a bancos, a financeiras e outras dívidas, né, que vão se acumulando aí para essas famílias. O fim de semana deve ser com manutenção do tempo frio. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Pensou em ótica? Lembrou New Color. 35 anos de tradição e qualidade em Patos de Minas. Tendência de céu nublado com pouca possibilidade de chuva no Alto Paranaíba e Noroeste, de acordo com o IMET. Uma massa de ar frio polar mantém as temperaturas baixas no estado. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre 13 e 25 graus no sábado e no domingo, de 15 a 26. Em São Gonçalo do Abaeté, de 14 a 26 no sábado e no domingo, variação de 15 a 27 graus. Em Lagoa Grande, de 16 a 27 no sábado e no domingo de 18 a 28 graus. Em Rio Paranaíba, mínima de 12 e máxima de 25 graus no sábado, mesma máxima prevista para o domingo. E em Varjão de Minas, mínima de 14 e máxima de 24 graus no sábado e no domingo, as temperaturas variam de 15 a 26 graus. Daqui a pouco aqui no News, segundo caso de varíola dos macacos é confirmado em Patos de Minas e vacinação ampliada contra a Covid começa a ser realizada nas unidades de saúde em Patos de Minas. Vacinação ampliada contra a meningite que começa a ser realizada nas unidades de saúde em Patos. A gente mostra já. A gente volta a falar sobre saúde porque a imunização ampliada contra a meningite começou a ser realizada em unidades de saúde em Patos de Minas. Pois é, nós tivemos há pouco tempo a preocupação com a questão da vacinação contra a poliomielite. E agora é a vez da meningite. Essa inflamação que acontece na meninge já atinge muitas pessoas em Minas Gerais e os dados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, contam que neste ano pulou de 4 para 17 mortes, um aumento que significa 325%. Para se ter uma noção, de 2019 a 2021, os casos da doença caíram cerca de 77%, mas por causa da baixa cobertura vacinal, que não atinge os 95% preconizado pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, a situação complicou ainda mais. Por isso, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais ampliou a vacinação para meningite tipo C. A gente vai conversar agora com a Vanessa Vieira, que ela é enfermeira aqui da epidemiologia em Patos de Minas. Como que vai funcionar essa ampliação das vacinações? Tem doses disponíveis para aplicar na população, né? Isso. A campanha, de ampliação da faixa etária para meningite C, ela começou no dia de ontem, dia 3 de novembro, e vai até fevereiro. Essa ampliação é uma ampliação seletiva. Para quem? Toda a população de 16 a 30 anos, a gente vai verificar o cartão. Se ela não tiver sido vacinada, ela vai ser vacinada. Ou se ela foi vacinada há mais de 5 anos, então ela tem direito a essa vacina. Os trabalhadores do nível superior, das faculdades, os estudantes universitários e os trabalhadores de saúde. Então, são esses 4 grupos que estão contemplados nessa ampliação. Para a população de 11 a 15 anos, até dezembro, a gente vai estar vacinando as crianças com a meningite ACWY. Tem os 4 sorotipos. Agora, para quem está em casa e não entende, vamos explicar o que é a meningite, que é uma inflamação causada por bactérias, Vanessa? Isso. A meningite, é uma infecção causada pelo meningococo,
Então ele atinge a membrana que recobre, né, o cérebro e causa a doença meningocócica. E os casos, eles podem ser graves e levar à morte, né? Como a gente viu, aumenta em Minas Gerais. Exatamente, né? A letalidade pela meningite bacteriana, né, que é a que tem a vacina que nós estamos utilizando, ela pode ser letal. O paciente ele pode evoluir em 24 a 48 horas e ir a óbito. E então as pessoas podem ir até os postos de saúde munidas de cartão, documento pessoal para fazer essa vacinação de 16 até 30 anos de idade, e aqueles também de 11 a 15 anos podem ir, né? Podem, não devem, né? Devem estar indo, os outros grupos também que eu falei, e é importante estar levando o cartão de vacina para a gente verificar, né? Se realmente não foi vacinado ou se tem mais de 5 anos que vacinou. Vocês atingiram a meta com a poliomielite, foi acima dos 100%, uma vitória para todo o estado, em várias partes do Brasil. A intenção é atingir também e superar essa meta do Ministério da Saúde, né? Com certeza. Quanto maior o número de pessoas que a gente vacinar, melhor, né? Se é uma doença que é imunoprevenível, por que não vacinar? Então a gente está correndo atrás também. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. É como ela disse, né? Se é uma doença que é prevenível, por que não vacinar? Já que tem doses disponíveis aqui na Secretaria de Saúde. Então, todos esses freezers que estão atrás de mim aqui, por exemplo, são freezers com vacinas, inclusive a da meningite tipo C, que é a mais prevalente no Brasil e que está tendo, então, essa ampliação para a vacinação. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Pois é, infelizmente a gente tem enfrentado aí uma resistência, né, por parte de muitas pessoas para poder se imunizar contra vacinas e de doenças, vacinas relacionadas a doenças que antes nem se ouvia falar mais, né, como é o caso da polio e outras aí, sarampo. Agora, a meningite foi ampliada justamente pelo governo de Minas por causa dessa preocupação no aumento, né, aí, no aumento de casos no estado. E aí se amplia justamente para outras faixas etárias para que a gente tenha aí para que se consiga se circular ou se criar uma barreira maior de imunização entre esses públicos-alvos. E é necessário que as pessoas, então, vão se vacinar, né? A gente falou de vacina agora há pouco com relação à Covid, mas temos aí outras vacinas que não podem ser, né, ignoradas e que precisam ser tomadas. E se está à disposição, se você não está com o seu cartão completo, certinho, vá, né, se vacinar, vá se prevenir. Porque, como a gente falou com relação à Covid, também com relação a outras doenças, é prevenindo, né, que a gente evita formas mais graves, é prevenindo que a gente evita a doença aí, né, prevenindo que a gente evita tragédias contra qualquer doença. Já que vale essa premissa para a Covid, vale também para qualquer outra doença, como é o caso da meningite aí, que teve, então, essa ampliação para outros públicos serem imunizados. Olha, ainda sobre saúde, Patos de Minas registrou o segundo caso de varíola dos macacos. A vítima apresentou sintomas após uma viagem a São Paulo. A confirmação do primeiro caso da monkeypox em Patos de Minas ocorreu no dia 21 de setembro. De acordo com a prefeitura, se tratava de um homem que não apresentou quadro grave. Assim como a Covid-19, uma das maneiras de prevenir o contágio da varíola dos macacos é pelo uso de máscara. O aposentado Milton, por exemplo, não abre mão de sair de casa sem o equipamento de proteção individual. Proteger é melhor do que remediar, né? E o senhor está preocupado com essa nova doença? A gente preocupa, né? Porque aparece doença nova toda hora, né? Eu faço minha parte, depois os outros... Quem pegar, pegou, né? Já a segunda confirmação de monkeypox em Patos de Minas se deu nesta sexta-feira e é referente a um homem de 30 anos que apresentou sintomas ao chegar de viagem de São Paulo. Contudo, a assessoria de comunicação da prefeitura afirmou que o paciente não apresentou complicação e já se recuperou bem. O exame teria sido realizado há cerca de um mês, porém foi lançado no sistema estadual recentemente. Eu acho que a gente tem que prevenir da mesma forma do corona, né? Só que agora o pessoal já parou de usar máscara, então tá mais fácil o contágio, né? Para prevenir dela, tinha que voltar a usar máscara. Pelas ruas da cidade, a varíola dos macacos assusta e há o medo de uma nova pandemia da doença, cujo primeiro caso confirmado fora da África foi em maio de 2022, num surto em Londres. A gente se preocupa, né? Porque o coronavírus, a gente já teve que ficar em quarentena 2 anos. E se vem mais uma pandemia, digamos assim, a gente vai ter que ficar em quarentena de novo. Vai ter que se cuidar do mesmo jeito, porque a varíola dos macacos tem que se prevenir do mesmo jeito.
E eu me preocupo perante isso, né? Principalmente já foi perdido muitas pessoas na pandemia e agora vem mais uma pandemia, digamos assim, aí vai perder muito mais pessoas. Eu me preocupo em questão de morrer mais pessoas, entendeu? E como ainda não foi comprado vacina, essas coisas, a gente se preocupa, né? O Instituto Butantan já está em negociação com o Instituto Norte-Americano para a produção de vacinas contra a monkeypox. Em Minas Gerais, 3.118 casos da doença foram notificados, 562 confirmados e outros 1.775 foram descartados. A gente volta a falar da situação das estradas, né, que nos últimos dias vem enfrentando aí protestos de pessoas contrárias ao resultado das últimas eleições. Em Patos de Minas a gente teve, inclusive, situação como essa aqui na BR-365, também em Patrocínio, mas pelo segundo dia consecutivo, Minas Gerais, a gente vai mostrar aí, dados da PRF, Minas Gerais não está registrando interdições em rodovias federais sob circunscrição da PRF em Minas no momento. Isso em todo o estado, pelo segundo dia consecutivo que a gente não tem aí esses manifestantes contrários ao resultado das eleições no domingo, né, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, não estão mais ocupando aí essas estradas em Minas. Não há intervenções aí, de acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Militar. No Brasil ainda há alguns pontos não interditados totalmente, mas com manifestações. Você pode ver aí que também dados da PRF aí, divulgados no final da tarde de hoje, nós temos aí uma interdição, né, no Amazonas, uma no Mato Grosso, são 3 no Mato Grosso, 5 no Pará, 2 interdições em Rondônia e nos demais estados não há registro de interdições ou bloqueios, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E essas que aparecem aí na tela, elas não são de interdições totais, são de pessoas que estão ali fazendo o seu livre direito de se manifestar, mas sem coibir o direito de ir e vir das pessoas, segundo a PRF, com interdição parcial, ou seja, os veículos estão passando. E de acordo com a PRF, tem um outro dado também aqui passado pela PRF, que no total de manifestações desfeitas somam 966, né? E com isso todas as rodovias federais estão livres de bloqueios, apenas com manifestações. Bom, depois do intervalo, a gente fala do Sindicomércio de Patos de Minas, que lançou o projeto natalino. E o Ministério Público do Trabalho doa insumos e ambulância para a Santa Casa. O Sindicomércio de Patos de Minas lançou nesta sexta-feira o projeto Natal para Todos. Representantes do Sindicomércio, Senac e Sesc se reuniram para divulgar as atrações da campanha Natal para Todos, em que serão oferecidos cursos gratuitos para capacitar empresários e comerciantes para as vendas natalinas. O Senac traz 3 grandes oportunidades de capacitação. As capacitações são totalmente gratuitas, direcionadas para a comunidade, direcionada aí para todas as empresas, para o comércio em geral. E a gente busca com essas capacitações preparar o comércio para o melhor atender, prospectar e gerar vendas efetivas aí nesse período de final de ano, que é um dos maiores e mais importantes períodos quando a gente fala de vendas, né, junto à comunidade. São 30 vagas que serão preenchidas por ordem de chegada. Para se inscrever é necessário procurar o Sindicomércio ou o Senac, munido do documento de identidade ou CPF, comprovante de residência e histórico escolar. Os cursos são vitrinismo, exposição de produtos e sucesso nas vendas. Ele acontece no dia 22 de novembro, de 19 às 22 horas, aqui no Sindicomércio. Logo após esse curso, a gente vai entrar com Design Thinking aplicado a vendas. Esse curso é um curso que traz a inovação também para dentro dessa prospecção, dessa venda e dessa efetivação. E finalizamos no dia 28 de novembro com o curso de Excelência em Vendas, também de 19 às 22 horas, todos os cursos totalmente gratuitos.
e acontecem aqui no Sindicomércio. Essa capacitação, né, em parceria com o Senac, ela vai ser aqui no Sindicomércio, são 3 cursos totalmente gratuitos, né? Além disso, além de ser gratuito, nós sortearemos alguns prêmios para aqueles participantes que terminem o curso, né, que completem a carga horária estabelecida no recebimento do certificado. Então, é uma forma do Sindicomércio também fortalecer o comércio de Patos de Minas. A gerente do Sesc de Patos de Minas, Tatiane Torres, aproveitou para divulgar as primeiras atrações do Renascer Natalino. A inauguração da iluminação natalina do projeto Renascer Natalino no dia 12 de novembro, nós traremos com o apoio do Sindicomércio a apresentação do Coral Jovem do Sesc Palladium de Belo Horizonte. São adolescentes e jovens na faixa etária de 15 a 22 anos, com uma apresentação belíssima de músicas de Natal e canções populares, que vai acontecer no dia 12 de novembro, a partir das 19 horas, na Catedral. E além disso, nós promoveremos também 2 drive-thrus de doação para arrecadação de alimentos e brinquedos, cujas datas e horários nós ainda vamos informar para que a comunidade patense possa aí nos ajudar a ajudar famílias que estão passando necessidades nesse período de Natal. As informações podem ser direcionadas para o Senac no telefone 2106-3700 ou aqui para o Sindicomércio no telefone 3821-3994. As ações para ajudar famílias carentes no Natal, as ações para deixar a cidade mais bonita, mais iluminada, com um clima de Natal, são todas muito bem-vindas, né? O fomentar o comércio nesse período de Natal tem todo um reflexo na economia local, na economia do município, né? Porque isso atrai pessoas de toda a região, já que Patos é um polo para toda uma micro-região, isso atrai pessoas para consumirem no comércio patense, né? E, paralelo a isso, outras ações precisam ser realizadas justamente, como foi dito na reportagem, para ajudar, para levar alguma ajuda para essas famílias carentes no período natalino, aí, não só no período natalino, mas já que a gente está falando de período natalino, essas ações são muito bem-vindas. E claro, né, deixar a cidade com o clima de Natal, com o clima natalino, fomenta muito o comércio e dá uma força, né, para esse setor que tanto depende aí de um clima estabelecido com uma data festiva como essa, que é o Natal, a principal data para o comércio conseguir pagar o ano. É o Natal, tem datas que são muito especiais. Dia das Mães e Natal são as principais para que o comércio possa aí se estabelecer, se restabelecer de períodos mais difíceis, né, de períodos mais complicados com menor volume de vendas. Então, são sempre muito bem-vindas ações como a CDL, com o Sindicomércio, com todas essas entidades de classe que ajudam a fomentar o comércio e que ajudam a movimentar, inclusive, as contratações temporárias que nesse período do ano acontecem em todas as cidades, em todos os centros comerciais. O Ministério Público do Trabalho entregou nesta sexta-feira insumos e uma ambulância para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. A entrega da ambulância contou com a presença de funcionários e diretores da Santa Casa de Misericórdia, hospital escolhido pelo Ministério Público do Trabalho por meio de um chamamento de reversão de bens. Diante dessa necessidade, diante da disponibilidade de destinação de recursos por meio pelo Ministério Público do Trabalho, foi feita uma destinação no valor total de aproximadamente R$630 mil para a aquisição desta ambulância aqui ao lado e também para a compra de diversos materiais, insumos e equipamentos hospitalares e para atendimento na área de saúde. A gente tem uma agilidade em transferência dos pacientes quando sai vaga para outra instituição ou quando a gente precisa levar o paciente para exames, né, fora da instituição. Antes nós realizávamos este serviço por terceiros e também com a ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, o que remetia às vezes de estar em outras transferências, em outras utilizações. Então hoje a gente ganha uma agilidade. Além da ambulância, nós tivemos também aquisição de alguns instrumentais cirúrgicos e materiais médicos hospitalares. O procurador do Trabalho, Tiago Lopes de Castro, explica que os recursos para aquisição da ambulância e dos insumos
são provenientes de multas trabalhistas. Os recursos foram destinados por meio de 2 procedimentos procedimentos de investigação instaurados perante o Ministério do Trabalho, sendo que em um deles houve a celebração de um termo de ajustamento de conduta entre a empresa que incorreu na prática de trabalho análogo de escravo e o Ministério do Trabalho. Nesse caso específico, foi firmado um TAC no valor de R$400 mil e com a destinação desse valor de R$400 mil foi possível a Santa Casa adquirir essa ambulância. A Santa Casa atende cerca de 450 pacientes por mês. A ambulância deve entrar em operação daqui a uns 30 dias, né? Nós estamos contratando a equipe para poder operacionalizar. Ela vai atender exclusivamente aos pacientes da Santa Casa, né? Então aí o detalhamento eu não sei te dizer agora como é que vai ser isso, mas ele não vai, por exemplo, ela não entra substituindo SAMU, esse tipo de coisa, não. Ela entra atendendo a demanda da Santa Casa. Para Marco Antônio Nasser de Carvalho, presidente da Associação Dr. Paulo Borges, o veículo trará mais autonomia para o hospital. Acho que cada passo de realização da Santa Casa é muito importante, né? Porque desde que nós começamos foram vários desafios sendo vencidos. Nós temos um grande desafio ainda pela frente, né, da ampliação da Santa Casa, e a ambulância vem em ótima hora para socorrer essa necessidade que nós tínhamos, e nós estávamos aí dependendo o tempo todo da colaboração de terceiros, né, no transporte de pacientes, contratando ambulância terceiro, que fica mais caro. A partir de agora a gente consegue ter esse passo já resolvido. Com essa, o NTV News fica por aqui e volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana e até lá.